tá bom? Vamos embora, vamos conversar com a professora e deputada Janaína Pascoal, que já está com a gente aqui mais uma vez. Deputada, bom dia, prazer revê-la, prazer tê-la novamente no programa. Bom dia, honra minha poder participar, cumprimento o pastor Fábio, toda a equipe, as pessoas que o acompanham, desejando um 2022 com muita saúde, porque acho que é a primeira vez que nos falamos esse ano, não é? Sim, sim. E para a senhora e para a família da senhora também. Deputada, eu já pergunto para a senhora o seguinte, tá vendo essa confusão lá, começando nos poderes, né? No STF, vem a decisão do Alexandre de Moraes mandando o presidente ir na sede da Polícia Federal, tem que depor lá e tal, e o presidente falou, não vou, pronto, e vai ficar por isso mesmo. E aí ontem o Barroso já solta outra nota, enfim. Nós não vamos ter paz não, deputada? O que a senhora acha disso tudo? Aparentemente não teremos. Pelo menos não nesse ano, né? Sinto até que pode piorar. Mesmo quando um presidente comete um crime ou é acusado de cometer um crime, né, de verdade, um desvio, uma arbitrariedade, esse presidente, presidente da República, não importa quem seja, nem qual é o seu partido, ele tem a prerrogativa de escolher como ele pretende prestar o seu depoimento, tá? Então, em regra, essas autoridades prestam seus depoimentos por escrito. Dessa forma, sob o ponto de vista processual, a ordem do ministro Alexandre, com todo respeito, não se sustenta. Mas eu entendo que a questão é mais grave. Por quê? Porque nós não estamos diante de um crime propriamente. Nós não estamos diante de um crime. Concorde-se ou não com a visão do presidente sobre as urnas eletrônicas, tudo que diz respeito ao processo eleitoral é de interesse público. Se existe uma situação sendo averiguada, sendo investigada, é interesse público saber dos detalhes dessa investigação. Então, eu questiono, inclusive, o decreto de sigilo sobre um inquérito desse. E, no caso concreto, a delegada competente, né, a delegada incumbida da investigação, ela disse o seguinte, que o presidente não seria indiciado, como também não seria indiciado o deputado federal, se eu não me engano, Felipe que participou aí dessa situação toda, que eles não seriam indiciados por terem foro privilegiado. No entanto, ela deixou de indiciar o delegado do inquérito, que, pelo que foi apurado, teria sido quem deu as informações, ela mesma diz isso, porque ele não teria como negar dar informações para um deputado federal. Com todo respeito, quem teria o dever de sigilo, no caso, considerando legítimo esse sigilo, eu questiono, seria o delegado competente. Se ele não teve esse cuidado, se a delegada entendeu que ele não cometeu crime nenhum, o exculpou, como é que ela quer que seja indiciado o presidente da República e o deputado federal? Uhum. Em direito penal, para a gente ter concurso de agentes e alargar, estender para os agentes não funcionários públicos essa característica, é necessário que todos respondam. Uhum. Então, ela criou uma inovação no direito. O funcionário público, que a rigor seria o competente para manter o sigilo, não responde. Mas as pessoas que receberam a informação respondem. Então, juridicamente, estou falando agora não só da parte processual, mas da parte da imputação. Essa investigação contra o presidente, ela é muito passível de ser discutida. Uhum. Então, nesse contexto, resta ainda mais... Oh, meu Deus, é duro dizer dessa forma sem desrespeitar, né? Mas mais questionável a ordem do ministro. Uhum. Isso sem contar que é, mais uma vez, o Supremo ensejando um clima ruim entre os poderes. Mais uma vez. Eu penso o seguinte, até para perguntar para a senhora, nós tivemos aquela movimentação toda no dia 7 de setembro, depois até a senhora participou com a gente aqui, e aí veio Michel Temer, entrou na jogada, todo mundo tentando, vamos acalmar o clima, porque os poderes têm que ser
até segundo a Constituição, harmoniosos entre si e tudo mais. E aí vem uma ação dessa que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando o Michel Temer, então presidente da República, estava sendo também investigado por algo muito mais sério, né? Por um problema muito mais sério, ele teve a prerrogativa de fazer o depoimento do jeito que a senhora falou, por escrito. E ninguém falou nada porque era a prerrogativa dele. E aí vem agora essa decisão mandando. Eu achei muito absurdo isso. O presidente vai sair de lá do Planalto e lá da Polícia Federal depor para os delegados, enfim. Não me parece, eu sei que a senhora falou juridicamente, mas não me parece uma atitude política muito equivocada do ministro? E assim, eu faço a seguinte pergunta: na medida em que toda fala do presidente, né, toda portaria, toda resolução, seja ali uma petição da rede, que, aliás, ninguém questiona, né, a legitimidade da rede, ninguém questiona quem paga esses honorários, né? Tudo a rede leva para o Supremo, os pedidos de investigação são infinitos. Imaginem os senhores, né, os senhores que nos acompanham, se nesses muitos feitos um ministro isoladamente puder dar uma ordem para o presidente ir à Polícia Federal ou para o presidente. Então, nós temos que parar, refletir um pouco, né, e entender que esse movimento, ele desta maneira, não pode seguir. Né, não pode seguir. Então, é preocupante. Eu sou uma defensora das instituições, da divisão dos poderes, os poderes se ponderando, né, mutuamente, mas que o Supremo tem exorbitado, e isso, quero deixar bem claro, isso não justifica nenhum discurso extremista, de fechamento, nada disso. Mas que o Supremo tem exorbitado é um fato. Seja nesta ordem, seja na instauração do inquérito dos supostos atos antidemocráticos, que o Ministério Público pediu para arquivar e o ministro reinstaurou, seja na alegação de fake news, sempre contra a direita. A esquerda, quando no poder, mentiu o tempo inteiro, nunca ninguém alegou fake news, sempre disseram que era livre manifestação. Quando chega a direita, e todos sabem que eu sou bastante crítica a essa direita que está no poder, qualquer frase dá ensejo a investigações, a processos, a prisões, e a argumentação de que é mentira. Então, tem que ter ponderação das duas partes, para a gente ter um pouco de paz neste ano que promete ser muito difícil para todo mundo. Uma outra coisa que aconteceu ontem foi a PGR, deputada. Um subprocurador entrou contra o ministro Milton Ribeiro, da Educação, o acusando de homofobia, acusando ele de preconceito e tudo mais, pelo fato de ele ter feito aquele comentário numa entrevista. Disse que muitas crianças... Aliás, que ele era contra o ensino de ideologia de gênero nas escolas, né? Ele era, além de ser contra o ensino de ideologia de gênero na escola, ele achava que algumas dessas crianças eram filhos de famílias estruturadas e por aí vai. E aí veio esse processo. Se justifica uma ação dessa? Ou da direita não é liberdade de expressão, é crime? Agora, se fosse da esquerda, seria liberdade de expressão? Olha, muito antes de pensar ser candidata a deputada, eu desenvolvi com as minhas turmas um semestre inteiro para estudar o risco que a liberdade de expressão e manifestação vinha correndo. Isso já deve ter mais de 10 anos. E eu mostrei para os meus alunos, invertendo exemplos, né, como a ideologia, não estou falando de ideologia de gênero ou de não gênero, ideologia, no geral, norteia o uso do direito penal contra a livre expressão. Então, se o grupo dominante concorda com a ideia, pode-se falar o que for, que não é crime. Se o grupo dominante não concorda com a ideia, aí vai criminalizar. Homofobia, do ponto de vista legal, não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Nós temos o crime de racismo, que não é qualquer frase, hein? Vamos lá. É você impedir uma pessoa de entrar no estabelecimento, é você cercear direitos a uma pessoa. Existe a injúria racial, que aí sim é uma frase ofensiva, que não tem o mesmo peso do crime de racismo.
o Supremo Tribunal Federal, numa decisão judicial, equiparou a homofobia ao racismo. O que, sob o ponto de vista jurídico-penal, é muito questionável, porque o direito penal só se faz por lei, não por decisão judicial. Mas, mesmo assim, não é qualquer opinião que pode ser considerada criminosa. Ela pode estar equivocada, ela pode ser passível de críticas, ela pode até ensejar algum tipo de sanção, mas não penal. Tá? Eu não concordo com a frase do ministro, entendo que foi uma frase infeliz, muito infeliz, mas entre discordar e até criticar duramente a frase do ministro e dizer que ele cometeu um crime, vai um mundo de distância. Né? E o que as pessoas não percebem é que quando se usa o direito penal para impedir as outras de falarem, estão abrindo um precedente ruim para todos nós, porque amanhã um outro procurador cisma com uma frase de um outro alguém, e esse outro alguém pode ser você, que hoje está aplaudindo o que está acontecendo com o ministro. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Ele não mandou excluir nenhum jovem homossexual, ele não criou nenhuma legislação para retirar direitos né, de homossexuais, transexuais ou de famílias em que há homossexuais. Aliás, em qual família não há, meu Deus? Em qual família não há? Então, ele não cerceou nenhum acesso. Né? Como é que ele é homofóbico? Então, todo tipo de pensamento divergente vai ser considerado homofóbico ou transfóbico? Isso é inconcebível. Né? Por exemplo, às vezes aqui na Assembleia, eu apresento algum tipo de projeto ou emenda ou promovo discussões e sou muito crítica né, dessa prática aí de dar hormônio para crianças que são diagnosticadas ou carimbadas como trans. Crianças de 9 anos tomando hormônio. Eu sou contra isso, entendo que o futuro mostrará que isso é um verdadeiro crime contra a humanidade. No exterior já tem médicos denunciando. Quer dizer, então, que por eu levantar essa pauta, eu sou transfóbica, como já disseram aqui? Nós não podemos mais discutir, nós não podemos mais propor reflexões. Então, tem que tomar muito cuidado com esse movimento que é forte, né? E é um movimento que é promovido pela esquerda, e o Supremo, durante muitos anos, garantiu a liberdade de manifestação quando essa liberdade de manifestação favorecia a esquerda. A marcha da maconha, a pauta da legalização da maconha é uma pauta majoritariamente de esquerda, muito embora eu conheça direitistas que são favoráveis. O Supremo disse que era direito constitucional. Então, por Cala a boca, já morreu, eu disse a ministra Carmen Lúcia. Quando atinge um grupo, é direito à liberdade de expressão e manifestação, e quando atinge outro, não. Mesmo essa discussão sobre a obrigatoriedade de vacinação, sobre a possibilidade, com a qual não concordo, de tirar criança de família, porque a família decidiu não vacinar contra a Covid, são vacinas que não estão no Plano Nacional de Imunização. Por que esse debate não é permitido? Segunda-feira agora eu tentei levantar esse debate no colégio de líderes, fiquei completamente isolada, e fui absolutamente cerceada, porque só o que eu ouvi dos colegas que se dignaram a falar foi que eu estava contrariando a ciência. Qual ciência? A ciência do grupo que concorda, porque tem um grupo de cientistas que discorda, nós não vamos ouvi-los porque eles discordam? Então, isso não é ciência. Então, acho que é importante a gente olhar para tudo isso que está acontecendo e entender que o autoritarismo, uma hora bate em um, outra hora vai bater no outro. Com toda certeza. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Deputada, obrigada pela sua participação mais uma vez. É sempre um prazer ouvi-la e aprender com a senhora. Bom dia, senhora. Eu que agradeço. Saúde a todos. Fiquem com Deus. Tá aí, mais uma vez, Janaína Pascoal participando com a gente aqui. Muito legal, sempre muito bom conversar com ela. E ela sempre gentilmente atende o nosso convite, participa conosco, é muito legal mesmo, tá bom? A Joab, tá na hora de ir embora, né? Mas antes, já que a gente sempre fala